De uns tempos para cá eu tenho acompanhado bastante podcasts, entrevistas, debates relacionados à meditação. Muito mesmo. Mais até do que eu deveria, porque quanto mais a gente se expõe a essas coisas, isso vale também para leituras, menos conectado com a meditação a gente vai estar. Porque muitas dessas coisas produzem muita agitação mental, produzem pensamentos numa quantidade excessiva, e isso, logicamente, é o oposto do silêncio que a gente busca pela meditação. Mas é claro que isso não é necessariamente nocivo, desde que nós mantenhamos a prática em dia, desde que nós possamos preservar a conexão com o silêncio que a gente busca por meio da meditação, desde que a gente faça a lição de casa. O que eu noto em muitos desses podcasts é a incrível quantidade de viagem mental que é produzida. As inúmeras racionalizações que surgem, principalmente por causa das perguntas que são feitas, coisas como, por exemplo, a pessoa relata, por exemplo, que realizou uma prática de meditação que produziu percepções extraordinárias. Um fenômeno que nas escrituras hindus, de onde surgiu a meditação, nessas escrituras é referido como siddhi, como poderes. Então a pessoa precisava resolver um problema importante, praticou a meditação e plim, veio uma ideia genial na cabeça que permitiu que aquele problema fosse resolvido. Quase como se fosse uma clarividência, uma antevisão ou um insight muito poderoso que resolveu todo o problema pelo qual aquela pessoa estava passando. E aí é claro que numa situação dessas, o entrevistador ele começa a fazer perguntas que claramente demonstram que o entrevistador comprou a ideia de um poder que foi desenvolvido por meio da meditação e que, portanto, a meditação ela tem essa capacidade, ela tem esse poder de produzir poder, essa capacidade de produzir poderes extraordinários que são abertos por meio da prática da meditação. A partir daí surgem ideias como, por exemplo, desenvolvimento de paranormalidade, da clarividência eu já falei, a capacidade de você curar doenças, a capacidade de você ter conexões com seres de outras dimensões, com seres de outros planetas, entender automaticamente as propriedades de certos elementos naturais, sejam eles alimentos, cristais, aromas, essências. Todas essas capacidades seriam desenvolvidas por meio da meditação, ou por meio de práticas que têm a meditação como elemento central. Essas coisas podem acontecer? Sim, podem. Pode acontecer de você realizar uma prática de meditação hoje e amanhã você acordar com a solução de um problema que você vinha tentando resolver há muitos anos. Pode acontecer. Só que tem um problema nisso aí. Você realiza a prática de meditação hoje, amanhã você acorda com a solução de um problema difícil. Foi a sua cabeça que colocou o porquê na frase que registrou esse acontecimento. Foi a sua cabeça que escreveu a seguinte frase, que é: eu resolvi um problema importante porque eu meditei. Eu resolvi um problema importante graças à meditação. Foi a sua cabeça, a sua
inteligência, a sua capacidade de raciocínio, que conectou as duas coisas e estabeleceu uma relação de causa e efeito. O problema é que essa relação de causa e efeito não existe. Pode haver uma relação entre uma coisa e outra? Sim. Pode haver, inclusive, uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra? Pode. Mas esta relação é necessária? É uma relação automática? Eu vou meditar e vou obter um resultado específico? Isso não existe. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas. Porque a sua racionalização daquilo que aconteceu pode ser um fator extremamente pesado no sentido de você entender a meditação muito mal e parar de meditar da forma que deveria. Quando você racionaliza um acontecimento desse, a meditação numa noite, a solução de um problema na manhã seguinte, a súbita resolução de um problema na manhã seguinte, você cria uma relação de causa e efeito que é fantasiosa e você se sente quase que na obrigação de reproduzi-la nas práticas posteriores. O que isso quer dizer? Quando você meditar na noite seguinte, você vai querer reproduzir a mesma relação de causa e efeito. Você já vai meditar pensando que a meditação da noite anterior levou você a resolver um problema, logo a meditação de hoje provavelmente vai produzir o mesmo efeito. E a sua mente vai se colocar na prática de meditação buscando aquele mesmo resultado. Se não igual, ou seja, eu vou meditar para resolver um outro problema importante que eu vinha carregando, pelo menos para trazer algum insight que possa influenciar positivamente um problema com o qual você vem lidando. E aí o que vai acontecer? Se esse insight não vier, e é muito provável que esse insight não venha, virão outros insights, virão outras ideias. E aí a sua mente vai trabalhar cada vez mais, vai realizar esforços cada vez maiores no sentido de encaixar estas ideias, estes insights menores, naqueles problemas que você quer resolver. Ou seja, a sua mente vai produzir artificialmente um insight e vai adequar artificialmente aqueles insights aos problemas que você vem carregando. A consequência disso tudo, se a gente for somar tudo isso que provavelmente vai acontecer e que provavelmente acontece com muitas pessoas, é que a meditação vai deixar de ser aquilo que a meditação é realmente, que é essencialmente a prática de silêncio, a prática de contemplação, a prática de introspecção, a sincera entrega a Deus. Essa é a essência da meditação. A meditação vai deixar de ser esse processo de entrega, de silêncio, de introspecção, e vai passar a ser um exercício de resolução de problemas, que é o que a gente vê hoje em dia. Pesquise. Quem pesquisar vai se deparar com meditação para enriquecer, meditação para resolver problemas emocionais, meditação para melhorar o relacionamento amoroso, meditação para obter um relacionamento amoroso, meditação para cura emocional, meditação para cura física, meditação para
prosperidade, que é o enriquecimento do qual eu já falei. Meditação para realização emocional, meditação para a família, meditação para o amor. Uma infinidade de aplicações que nada tem a ver com a meditação. E aí a meditação se transforma nesse cardápio de demandas, de necessidades, as mais variadas, de modo que a meditação possa servir aos mais variados propósitos que não têm a menor relação com a meditação. É importante observar aqui o seguinte: a meditação pode melhorar a sua condição emocional, pode melhorar os seus relacionamentos, pode melhorar a sua condição de saúde física e emocional, pode melhorar o modo como você encara o seu trabalho, o modo como você lida com o dinheiro, ao ponto de você obter prosperidade. Pode. A meditação pode levar a todos esses efeitos muito positivos. Mas não é o objetivo da meditação produzir isso. Como eu disse, o objetivo primordial da meditação é colocar você na vivência profunda do silêncio. O que vai acontecer por meio dessa vivência é outra história, que nada tem a ver com a meditação. Claro que, se a sua vida, de um modo geral, ela piora por meio da prática da meditação, talvez você esteja fazendo algo errado. Talvez a sua prática não esteja muito boa. Talvez você precise ajustar alguns aspectos da sua prática para que você, de fato, consiga obter resultados positivos. Então, se a sua vida piora por meio da prática da meditação, primeira coisa, pare. Pare de meditar. Segundo, reveja a sua prática em termos técnicos. O que você tem feito em termos práticos, objetivos, para meditar? Talvez a sua condição corporal não esteja muito boa, talvez a sua condição de saúde física não esteja muito boa. Então é uma questão de você ajustar a sua condição física, corporal, sua condição de saúde. E aí você vai ajustando a sua prática para encontrar uma outra condição de prática de meditação que vai produzir resultados melhores. Então, se a prática da meditação está produzindo resultados negativos na sua vida, bom, melhor rever alguma coisa. Agora, o fato de você não obter resultados explicitamente positivos na sua vida por meio da meditação não significa que você esteja meditando errado. Porque, como eu disse, não é o objetivo da meditação produzir resultados úteis, objetivos, visíveis, mas sim levar você a um entendimento profundo de quem você é. E por meio desse entendimento, aproximar você de Deus. É isso que a meditação visa. Isso às vezes não é muito visível, isso não é explícito, isso não se manifesta com uma prosperidade evidente, isso não se manifesta com relacionamentos amorosos bem-sucedidos. Isso é muito sutil. Então, o fato de nem tudo estar um mar de rosas por meio da meditação não significa que a sua meditação seja ruim. Significa apenas que a meditação não serve para isso. É um lembrete de que a meditação não serve para essas coisas. Ficou em dúvidas em relação a como é a sua prática, se a sua prática é boa ou é ruim, se a sua prática está correta ou está errada? Estude, aprimore-se, busque informação. Se quiser contar com a minha ajuda, é só me procurar, deixa um comentário, eu posso te auxiliar nesse processo
tenho alunos de meditação, tenho mentorados de meditação, tenho inclusive professores de meditação que são orientados por mim, eu posso auxiliar nesse sentido. Mas reveja a sua prática, faça sempre uma autoanálise daquilo que você está realizando quando você se senta para meditar. Mas lembre-se, o propósito fundamental da meditação não é produzir viagens mentais do tipo: eu resolvi um problema porque eu meditei. Eu enriqueci porque eu meditei. Eu consegui um relacionamento amoroso porque eu meditei. Todas essas coisas são racionalizações que vão danificar a sua prática, que vão impedir você de meditar. Quanto mais você se apegar às relações de causa e efeito, pior vai ser a sua prática de meditação.